nosso irmão, modelo e guia Jesus Cristo, aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos guardiões, e pedindo a todos os trabalhadores da luz que possa adentrar o lar de cada um neste momento. Os que estão aqui na sala, os que ainda não chegaram, e os que ainda também não deram para chegar, mas que o nosso Mestre Jesus possa tocar o coração e a mente de cada um, levando o alívio, o consolo, para todas as dores, que sejam elas do corpo, da alma, da mente, qualquer inquietação, e que toque a mente de tantos aflitos que se encontram nesse momento, Senhor. Tantas mães que choram a perda dos seus filhos, outras que estão em hospitais, e outras que nem sabem onde os filhos se encontram, mas que o nosso Mestre Maior possa acolher a todos, a nossa Mãe Maria Santíssima, que possa, com seu manto de paz, acolher cada um, levando o consolo e o alívio de suas dores. E que assim seja, Pai amado, que assim seja. Meus irmãos, a nossa leitura preparatória do nosso Evangelho da noite de hoje continua sendo do nosso livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o nosso é o capítulo 93, cujo título é O Evangelho e a Mulher, que diz assim: E assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Essa passagem está na carta de Paulo a Efésios, no capítulo 5, no versículo 28. E o Emmanuel nos escreve da seguinte forma: Muita vez, o apóstolo dos gentis tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus, começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça no coração diretrizes superiores e edificantes. Nos ambientes mais rigoristas, em matéria de fé religiosas, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanha o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescentes respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador
desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus, igual a ele. E que assim seja. E agora, passo a palavra ao nosso irmão Gilson para fazer a nossa oração diária. Seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para nós. Vamos só agradecer pelo dia de hoje, com fé, saúde e a caridade presente. Vamos pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer uma prece de meio e meio. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força do nosso desejo não perturbe a execução dos teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos cada dia ser instrumento vivo e operoso da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria de acordo com a tua lei. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transbordando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Que assim seja. Muito obrigada, meu irmão. E assim, Mestre Jesus, amado Mestre, a Virgem Mãe Maria Santíssima, a todos os mentores espirituais, em especial o mentor da casa, Bezerra de Menezes. Pedimos a permissão para iniciar o nosso Evangelho, pedindo a toda egrégora de luz que nos ilumine, que ilumine a nossa irmã, para que possamos ter um Evangelho com muita paz, com muita luz. Passo a palavra a você, Rita, seja muito bem-vinda. Obrigada, Francisca. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus se faça presente em cada lar neste momento, iluminando nossas mentes, para que possamos obter uma melhor compreensão do que está previsto para estudarmos nesta noite. Nosso tema é do capítulo 8, titulado por Kardec de Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Nossos itens de estudo, de 11 a 17. Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Esse é o título do nosso estudo de hoje. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mãos, que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. E se vosso olho
Vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. São expressões que estão em Mateus, no capítulo 18, de 6 a 11, e no capítulo 5, 29 e 30. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência, de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo está frequentemente empregada. É sempre mais geral e, por isso, não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de indivíduo para indivíduos, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender, por estas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles obrigação para praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal, e os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis. Mas ai daquele por quem o escândalo venha. Quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho, que fez sofrer a seu pai, e que sofre a pena de talião. Mas o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado a seu turno, em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. É figura enérgica, que será absurdo tomar-se ao pé da letra, e que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, extirpar de seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa. Ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada
do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. Estar privado da vista do que se seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que apreende o sentido alegórico e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que dela nos dá o Espiritismo. E aí, qual é essa chave? A gente vai começar já pelo final, a nossa conversa. Qual é essa chave que nos dá o Espiritismo? O Espiritismo veio nos trazer o conhecimento vasto e profundo da reencarnação, da vida futura. Veio nos fazer perceber que o nosso caminho e o nosso caminhar precisa ser na direção do bem. Mas todos já sabiam que todo cristão que nasce aqui no planeta Terra já sabia que precisa caminhar no bem? Sim. Jesus também já tinha vindo dizer tudo isso que o Espiritismo vem confirmar. Mas vamos, então, mais alguns conceitos sobre escândalos, já que o nosso tema está subentendido que escândalo não é só esse que a gente está acostumado a ouvir e a ver nas televisões, nas mídias, né? Aqueles escândalos de grandes proporções, em que famílias são destruídas, os escândalos políticos, os escândalos da corrupção, de modo que, conceitualmente, escândalo é tudo aquilo que causa esse espanto, que choca essa tradição, que choca o que estamos acostumados, fere os costumes, né? Fere a decência e a moral coletiva, inclusive de modo ostensivo. Mas também é escândalo aquele que é escondido, aquele que fica muito bem coberto, que ninguém sabe, ninguém vê, aquele escândalo que está na nossa mente. Aquele que agride cruelmente a nossa consciência, que não chama a atenção de ninguém, mas é um mal moral que causamos aos outros com nossos vícios e imperfeições. E no tocante a essa vida material que estamos vivenciando, é muito comum ouvirmos falar de escândalos de todas as ordens. A cada instante, em todo o mundo, a gente fica sabendo de escândalos, de situações que ferem esse decoro, que ferem essa tradição, esses costumes. Mas a cada dia isso tem se intensificado muito em virtude das mídias, da internet e principalmente da fase que estamos vivenciando do planeta Terra, de transição planetária. Essa fase que estamos vivenciando, ela vai trazer à tona tudo que está encoberto. A gente já sabe isso, né? Está na Gênese, claramente. Kardec nos trouxe todas essas informações atualíssimas, com tudo que a gente está vivenciando. E no sentido espiritual, claro que escândalo é o resultado efetivo do mal moral, individual ou de toda a humanidade. Das ações, é resultado das ações individuais ou coletivas de todos nós. Ainda mais daqueles que estão inclinados
a fazerem o mal, a transgredirem a divina lei do amor. É sempre uma consequência dos nossos atos inferiores, comandados aí pelas grandes chagas que ainda afloram de dentro de nós, que são o orgulho, o egoísmo, a ambição, a vaidade, a alienação sectária de religiões, né, os fanatismos e a cegueira em geral, a cegueira moral. Mas Jesus traz, nesse nosso texto, que o remédio para esses males é se cortar, ou seja, se extirpar o que deu motivo ao escândalo, o que motivou o escândalo. E até ele fala da figura, né? Sentido figurado, da mão, do pé, do olho, mas isso é apenas no sentido figurado. O que mais está arraigado de podridão, como é o exemplo, né, do sepulcro caiado, né, branco por fora, podre por dentro. O que mais está bem recheado em nós é a nossa mente. E a gente vai arrancar a mente e jogar fora? Não vai. Então, a gente tem que extirpar o mal, extirpar os motivos, as razões que nos leva a pensar no mal, a firmar sentimentos inferiores. Então, tudo isso que vem dar motivo, a gente precisa extirpar, a gente precisa acabar com isso, precisa se livrar desses nossos males. Mas a gente não vai lançar a nossa mente no fogo do inferno, não vai lançar os nossos olhos, nossas mãos, não é isso. Apenas é para que a gente entenda de forma mais chocante, né? Para a gente compreender e não esquecer mais. Porque nessa existência presente da expiação e provas, os escândalos são necessários, como diz o próprio Jesus. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que o cause ou provoque. Por quê? Cada um de nós somos o responsável por qualquer que seja o escândalo, mesmo aquele pequeno e insignificante que está escondido, a gente vai ficar com um peso na consciência enorme até que a gente se arrependa, expie e repare. É isso que quer dizer quando ele diz, ai daquele que cause ou provoque o escândalo. Porque não é Deus que vai punir o juiz, o tribunal, é nossa consciência. Consciência de cada um. E tudo que pensamos, tudo que sentimos, fica registrado no nosso perispírito, fica registrado na nossa consciência. Então, que nós não entendamos desses termos utilizados alegoricamente por Jesus como uma violência, apesar de que a gente vê, né, conhece muitos irmãos hoje que pedem para reencarnar sem mãos, ou sem pés, ou com alguma deformidade física. Por que encontramos esses irmãos, às vezes, sem braços, sem pernas, vivendo felizes, extremamente felizes, gratos pela vida? Porque em outras existências, eles mal utilizaram esses membros e sua consciência pediu para vir sem eles, para não cometer mais esses erros ou
tais e tais erros, que não se sabe, cada caso é um caso. De modo que esses irmãos, eles nos dão verdadeiros testemunhos de superação. E é superação e sublimação a resposta do que procuramos com esse estudo. Essas passagens de Jesus está muito bem explicada lá na Gênesis, no capítulo 3, eu não vou trazer porque o tempo é curto, mas vocês poderão ler lá, sobre o mal e o bem. Então, o mal praticado por nós, por pequeno que seja, por escondido que esteja, fica registrado na nossa consciência. E o único remédio é vivenciar esse erro que outrora cometemos, é ser a vítima quando fomos o algoz. Por isso, Jesus diz que quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. E aí a gente lembra que muitos de nós chegaram à casa espírita pela dor, por um sofrer, por uma situação sem solução. E nós estávamos o quê? Procurando o remédio no bem. Estávamos o quê? Cansados de sofrer. Então, quando a gente passa por uma situação difícil, né, de tribulação, quando a gente tem uma dívida contraída, daquelas que perturba o sono, né, faz perturbar a tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro, a gente diz que a gente sente uma sensação enorme de alívio quando liquidamos essa dívida que outrora contraímos. Do mesmo modo, é quando a gente consegue cortar o mal pela raiz. E como é que a gente identifica esse mal? Conhecendo-se profundamente a si mesmo, vai encontrar onde está a raiz dos nossos defeitos, das nossas enfermidades, das nossas dores. Mas a dor que eu sinto, o médico disse que é isso. Quando a gente encontrar a raiz do problema, a gente não tem dor alguma. Não vai ter dor alguma. As dores são os sensores para que a gente desperte e procure dentro de nós aonde está enraizado algum mal. Às vezes, e quase sempre, principalmente quando a gente vê um irmão adoecer e rapidamente partir com câncer, pode ir procurar que houve uma situação em que ele não conseguiu perdoar. Porque quando nós perdoamos alguém, parece ter saído assim 200 toneladas das nossas costas. Mas é difícil perdoar. Não é tão simples assim. Conheço, inclusive, amigos meus dentro do centro, que partiram para a pátria espiritual, amigos com câncer. E dentro desse processo estava algo que não conseguia perdoar. Então, cuidemos de nós, perdoando e pedindo perdão quando a gente encontrar nessa revista que precisamos fazer todo término de dia, como fala na questão 919, tu conheces-te a ti mesmo. Agostinho de Hipona nos aconselha que a cada término do dia passemos em revista tudo o que sentimos, tudo o que pensamos, tudo o que praticamos. Se alguém não ficou, né, com angústia, com
ofendido por alguma coisa que falamos, que fizemos, que procuremos reparar isso ainda enquanto estamos seguindo juntos na caminhada. Então, lá na questão 912 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal. O que é isso? Predominância da natureza corporal são os instintos nossos, que a gente ainda tem latentes lá dentro, que ainda faz a gente perder as estribeiras, como se diz. Para combater esse instinto animal que ainda reina em nós, a espiritualidade responde que é necessário a abnegação de si mesmo. E aí podemos ampliar esse raciocínio da abnegação com a aceitação de nossas limitações, de nossas dores, de nossos sofrimentos. Não é o sofrer que é bendito. Quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados, é que quando aceitamos nossa condição sem revolta, entraremos já nessa fase de expiar, de reparar, de provar. Nós vamos ter mais acesso a essa fase avançada de provar. De provar que aprendemos, de provar que já passamos dessa fase. Já amadurecemos. Mas não esqueçamos que nenhum mal foi criado pelo Pai. Como podemos ver também no livro da Gênesis, nosso Pai é totalmente perfeito. E é um grande educador, é o enorme educador para conosco. Ele nos permite que passemos pelas dores, pelos sofrimentos, para repararmos o mal que praticamos. Porque é nossa consciência que quer se libertar dessa névoa que inunda nossa consciência, nossa mente. Então, não esqueçamos que essa névoa, ela é provocada, muitas vezes, pelo vício mais radical, que é o egoísmo. O egoísmo é tão medonho, no modo nordestino que a gente fala, que ele se esconde e a gente não vê que está caindo nesse erro do egoísmo. E é dele que deriva todo o mal. Por isso nós temos que lutar incessantemente, principalmente quando a gente eu não sou egoísta, eu não sinto nada disso, não existe isso comigo. Essa fase já passou. Cuidado. Vai investigando direitinho, que a gente tem sempre uma pontinha lá dentro e precisa ser extirpada. Porque qualquer sentimento egoísta que a gente tenha, que ainda reine em nós temos que nos ajustarmos à lei divina do amor, justiça e caridade. E aí a gente sabe que é a caridade e o amor que nos move para esse caminho de ultrapassar, de se vencer a si mesmo. Porque quando a gente tem um obstáculo, quando a gente se encontra com um obstáculo na nossa vida, precisamos entender que ali tem um ensinamento para percebermos que estamos no caminho errado e precisamos voltar, contornar e recomeçar. E precisamos compreender que todas essas passagens de Jesus
Não esqueçamos que muitos sentidos figurados utilizados, que têm outras significações, dependendo da situação nossa, individual, né? Mas ela fica mais iluminada com a ideia da chave que o Espiritismo nos trouxe. Não esqueçamos disso, que quando a gente acredita que o nosso espírito é uma individualidade e que tem uma continuidade e é uma célula do universo, isso já faz a gente mudar bastante os nossos conceitos, as nossas acepções, nossas concepções e paradigmas. Então, compreendamos sempre que a dor é o que nos empurra, né, impulsiona no caminho do progresso. Que errar é humano, não é coisa do outro mundo, que a gente não pode errar, a gente erra. Somos humanos. Somos humanos vivenciando a experiência na carne, mas o que não pode é permanecer no erro. Descobriu que errou, retoma o caminho, refaz a jornada. E não esqueçamos que aqui a gente não está para viver enfermos, para viver sofrendo, para viver na dor. Somos nós que precisamos buscar a superação, o vencer a nós mesmos, vencer nossos desafios. E o exemplo maior foi Saulo, que a partir do encontro com Cristo na estrada de Damasco, ele deixou para trás todos os erros dele, ele não foi repisar, mas eu matei fulano, mas eu preciso pagar. Não, ele seguiu em frente, é um exemplo para nós. Nós precisamos também seguir esse testemunho assim. Quando descobrimos os nossos erros, vamos reparar e seguir em frente. Trabalhar pelo progresso, fazer alguma coisa, mas não ficar repisando, né? Eu tenho tal doença, eu tenho tal enfermidade, eu sou isso. Não. Vejamos o exemplo de Saulo. Em um momento ele parou, mesmo passando por tudo que ele precisava passar, porque ele tinha débitos, né, inclusive contraídos na própria existência, mas ele, em nenhum momento, parou. Ele venceu a si mesmo em tudo, se superou em tudo. E é essa a lição de hoje nossa. Cometemos alguns escândalos? Sim, vamos passar por cima disso, se superar, vencer, mudar. É o nosso conselho que a espiritualidade nos induz, nos instrui hoje. E aí convido a todos a gente fazer uma pequena prece, serenemos a nossa mente, imaginemos nesse momento que esta plataforma está sustentada por toda a luz divina e que, com a permissão do Mestre Jesus, toda a espiritualidade do Ceadem, guiados por Dr. Bezerra do Menezes, João Cecílio da Costa, todos os guias de cada um de nós que estão aqui conosco, que possamos conversar um pouquinho com o nosso Pai Maior. Ó Pai, conservai-nos a luz para que possamos ver as belezas de Tua criação. Conservai também os olhos de nossa alma e a fé, pela qual possamos um dia conhecer a Deus, compreender seus ensinamentos, reconhecer teu amor para conosco e nunca errar o caminho que nos conduzirá a vós, em companhia dos teus anjos. Ajudai-nos a não duvidar da proteção divina, defendei-nos da cegueira espiritual, conservai-nos
a luz dos nossos olhos, para que tenhamos forças de mantê-los sempre abertos à tua verdade e justiça, e que esse amor infinito do Pai envolva todos nós, todos aqueles que não conseguiram entrar na plataforma ainda, todos aqueles que estão em seus lares, passando por suas dificuldades, mas com superação. Envolvamos com nossas emanações também todos os necessitados que estão nos presídios, que estão nos hospitais, nos orfanatos, de todo o universo, os irmãos que estão nos conflitos aí de guerras, conflitos sectários, nos absurdos maiores de irmãos inferiores endurecidos que ainda não compreenderam a lei do amor, mas que um dia serão todos envolvidos pelo amor de Deus, o amor do Pai, e todos se tornarão anjos um dia. Assim seja, passo a palavra para Francisca, e gratidão a todos. Gratidão pela oportunidade. Muito obrigada, minha irmã, que assim seja. E Chico Xavier nos diz: a fé é a certeza que algo vai dar certo. A espiritualidade é a conexão com o divino. Chico Xavier. E assim, meus irmãos, nesta serenidade, nessa energia positiva que emana dos trabalhadores da luz, do nosso Pai Maior, nós pedimos a espiritualidade amiga que possa ir adentrar a casa de cada um e fazer uma varredura em qualquer energia negativa que ainda estiver, em qualquer um desses recintos, que possa serem conduzidos e levado a uma colônia espiritual, a um hospital, aonde eles possam ser transformados, essas energias, em luz, em paz. E assim, amado Mestre Jesus, pedimos a permissão a todos os trabalhadores da luz, a todos esses irmãos, ao mentor da Casa Bezerra de Menezes, para encerrar o nosso Evangelho da noite de hoje com muita paz e com muita luz a todos. E até amanhã.